E a minha trajetória são 30 anos em tecnologia. Então, desde os 16 eu abri minha primeira empresa, no primeiro ano da internet no Brasil. Então, fui pioneiro nisso, criando o site, numa época em que ninguém nem sabia o que era internet, muito menos site. E lá estava eu tentando vender isso, vender o conceito. E daí, depois disso, eu fiz Unicamp, me formei em ciência da computação e incubei uma empresa dentro da Unicamp. Daí, como que isso se conecta com a história do iFood? Eu e meu sócio Gabriel, a gente se tornou bom em fazer software. A gente ficou 15 anos com uma empresa de serviço. E essa empresa a gente fez sistemas para Tetra Pak, Chevrolet, Nestlé, algumas grandes empresas. Levou bastante tempo para a gente chegar nas grandes empresas. Faziam sisteminhas bem pequenos. A gente trabalhou um pouco com educação, ensinar os outros. Já que ninguém contratava a gente vendeu treinamento. Até que a gente conseguiu um grande case e esse desdobrou os demais. Com isso, a gente criou uma empresa que ela ficou lucrativa, ela crescia ano após ano, só que é uma empresa de serviço, então ela não tinha escala. Ela só crescia, né, mas não escalava. Então, eu e meu sócio falamos, cara, vamos entrar num mercado mais escalável, que é o de startup, de produto. Aí a gente fez uma série de iniciativas e deu tudo errado. E eu, na mentoria que eu tenho feito agora, eu bato muito nessa tecla, que toda a minha experiência de empreendedor de 15 anos não me preparou, não foi suficiente para me preparar para a jornada de startup, que é outro mundo, é um outro bicho. Então, é a mesma coisa de você jogar futebol e querer jogar basquete, são dois esportes diferentes. E eu me lasquei nessa jornada. E uma das coisas que eu percebi junto com o Gabriel é que fazia sentido a gente entrar no mercado em aliança com alguém que dominasse ele. Tem o conhecimento de negócio. Do mercado. Né? Porque senão, além da gente tentar acertar o futuro, a gente estaria fazendo muitas inferências em relação ao mercado. E daí eu já conhecia da época de faculdade uma das pessoas que estava trabalhando numa empresa chamada Disquicook. E ela é o iFood analógico, o iFood das cavernas. Como que ele funcionava? iFood do Paleolítico. Do Paleolítico. Olha só como que era. Isso responde muito como era pedir comida antes do iFood. Foi essa a pergunta. Tinha um cardápio impresso de vários restaurantes. Era uma revista. A pessoa folhava, escolhia os pratos de diferentes restaurantes, ligava num call center, por telefone, fazia o pedido. Daí uma central pegava esse pedido. Tipo uma revistinha do Avon de comida. De vários restaurantes. Tinham dezenas de restaurantes. Fazia um pedido, inclusive dava para pedir uma pizza junto com um japonês, assim, estilo iFood mesmo. Aí o atendente ligava para os dois e mandava entregar junto, tipo isso? É mais do que isso, assim. Se ele ligasse, perderia um pouco a lógica, né? Que um ligou e o outro liga de novo. Era por fax. Passava um fax. Então era muito mais tecnológico do que eu imaginava. Muito moderníssimo. Moderno. E quase não usava pessoas essa operação, quase não tinha gente. E para avisar o motoboy era rádio Nextel. O funcionamento era igualzinho o rádio táxi. Caraca, cara. Então era uma operação que funcionava no fim, era igual ao iFood. Só que totalmente analógica e não escalável. E daí esse pessoal, dentre eles o Patrick, que foi o criador dessa empresa Disquicook, ele percebeu que vinha uma onda da tecnologia e que esse negócio ia morrer. E esse negócio era razoavelmente grande. Tinham clientes como Pizza Hut, Bob's, 50's, grandes empresas. Em geral, eram empresas premium, porque senão você não consegue justificar o valor do delivery. Você não consegue entregar um McDonald's numa estrutura tão cara, com tanta gente, se o ticket é baixo. Então, o ticket tinha que ser maior. Eram restaurantes de R$200, ticket de para 300. justificar aquele cuidado, a entrega, etc. Exatamente. Então, já existia uma rede de restaurante, uma rede de clientes premium, já existia uma estrutura. E daí ele falou, agora eu quero colocar a tecnologia aqui. Só que como ele não era da área, deu tudo errado. Tentou fazer o iFood, deu errado. Tentou de novo, deu errado. Daí quando eu e meu sócio entramos, a gente entrou para ser esse parceiro de tecnologia e na sequência a gente virou sócio. E a minha lógica, ela é muito pragmática, que eu aprendi ao longo do tempo. Quando chegou lá o projeto do iFood, a gente vai fazer em 3 meses. Eu falei assim, como que vai fazer esse projeto em 3 meses? Não, em 3 meses. A lógica de startup que eu acredito muito você tem que colocar um prazo curto para que você seja super pragmático e faça o que precisa ser feito. Porque se você tem muito tempo, você começa a firular, né? E coloca feature desnecessária, e começa a ficar penteando macaco, como eu gosto de brincar. Você se perde nas distrações. E daí, como a gente colocou um prazo curto, a gente conseguiu lançar.
obviamente com um monte de coisa faltando, mas é assim que funciona, né? Uma vez que lançou, melhoria contínua.